Lucas, capítulo de número 18. Lucas, o Evangelho, capítulo de número 18. Ó Deus, ó Senhor nosso, fala aos nossos corações. Tu, ó Pai, realizaste na história da igreja, ó Pai, grandes feitos e grandes avivamentos através da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, fala ao coração do Teu povo, e o Teu povo, Senhor, vive de acordo com a mesma. Ó Pai, nós precisamos compreender a Tua palavra e precisamos do Teu Santo Espírito para cumpri-la. Nos fortalece na Tua palavra, Senhor. Fala a nós nesse momento que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo de número 18, nós temos aqui diante de nós duas parábolas. Em Lucas, elas se completam, porque Lucas tem aqui, do versículo 9 ao 14, uma parábola exclusiva dele, enquanto temos outra aqui do versículo 1 ao 8. Nós vamos agora fazer essa leitura do versículo 1 ao 14, e os irmãos acompanham. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não o quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O título da pregação de hoje é que o Senhor nosso Deus responde às orações. É simples, vem do texto, o título seria esse. E nós temos aqui 2 macros pontos com base do versículo 1 ao 8, que seria quando Deus responde à oração. E o segundo macro ponto seria quando Deus não responde à oração, que é do versículo 9 ao 14. Não é a primeira vez aqui no Evangelho de João, de Lucas, que Jesus ele vai falar sobre a oração. E não é a primeira vez que ele fala da persistência em orar, na insistência na oração. Ele fala isso antes, lá no capítulo 11 de Lucas, do versículo 1 ao 13, nós temos essa temática. Tanto
a oração do Pai Nosso, nós temos lá o modelo perfeito, e também nós temos ali uma situação semelhante de importunação também por parte de um homem pedindo pães a um vizinho, e que ele é atendido por causa dessa importunação, a mesma coisa que acontece com a mulher aqui. Ou seja, o tema hoje é oração. Fantasticamente, na providência de Deus, isso está acontecendo hoje, não planejado. Perguntado pelo pastor Alex qual seria a pregação, também sem saber que teríamos também, na semana seguinte, uma semana de oração. A temática é a oração. Nós precisamos orar. O cristão, não é a questão do cristão, não é que ele, como o próprio Senhor Jesus diz, né? Mas quando orardes, ele vai no Pai Nosso, lá no capítulo 11, né? Ele não está dizendo que se orardes, ele está dizendo quando orardes, ou seja, é uma prática cristã diária, constante, e que na Escritura nós temos também a questão de orar sem cessar. Existe uma aranhazinha, que tem um nome científico até estranho, a Ginoreta aquática, que é chamada de aranha d'água, que é interessante o jeito que ela sobrevive. Ela mergulha na água, que ela faz uma bolsa com a teia, e ela traz o ar de cima e fica durante horas com uma bolha, assim, e respirando através dessa bolha, e ela captura o seu alimento, né? Ela faz a sua caça. Ela respira do alto para sobreviver em meio a um caos. A mesma coisa é o cristão. Ele sobrevive nesse mundo de grandes lutas, provações, aqui, respirando o ar do alto, entrando em contato com o nosso Deus. Assim deve-se fazer o cristão, assim faz o cristão. Então, meus irmãos, aqui diante de nós, esse texto que é conhecido, bastante conhecido por alguns, quem é habituado a ler a Escritura, vê sempre isso, esse texto, mas nós temos agora diante de nós a oportunidade de aprender mais sobre esse texto. Então, meus irmãos, o texto em apreço que nós temos aqui, a palavra de Deus sendo bem específica aqui, nesse caso, nós vamos olhar aqui para o texto e ver o nosso Senhor Jesus a falar. Só fazer um negócio aqui, meus irmãos. Versículo número 1, a palavra de Deus, ela declara o seguinte: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ele fala aqui de esmorecimento, porque no capítulo anterior, o Senhor Jesus vai falar sobre as lutas que a igreja enfrentaria em sua história, em seu período, antes da segunda vinda dele.
Então, Jesus, depois de falar dessas agruras que o mundo enfrentaria nos dias que antecederiam a sua segunda vinda, para a necessidade de orar, nas aperturas da vida, nas dificuldades que o povo de Deus passaria. Se a sociedade aqui é comparada, por exemplo, a um cadáver em estado de decomposição, por exemplo, o último versículo que antecede o texto que nós estamos lendo, leia comigo, diz: então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Então a oração é a maneira de respirarmos o ar puro do céu. É a única maneira de respirar esse ar puro do céu, é através da oração. A igreja tem que orar. O cristianismo autêntico, ele começa e floresce na prática da oração. Ou ele simplesmente decai com a falta dela. O povo de Deus tem que orar. Então essas duas parábolas aqui, que vai do versículo 1 ao 14, se relacionam estreitamente, que fala da oração, que a oração deve ser com perseverança, do 1 ao 8, e com humildade, do 9 ao 14. Uma fala de perseverar e outra fala da humildade. É o padrão necessário. Essas duas coisas têm que caminhar junto em oração. A perseverança e a humildade. Não se deve agir como aquele fariseu. Se deve agir como o publicano. E deve-se perseverar como essa viúva. Deve-se perseverar com o exemplo, também no capítulo 11, do homem que vai pedir pães ao seu vizinho. Então, no primeiro ponto de hoje, que é do versículo 1 ao 8, quando Deus responde à oração. Esse texto que nós temos aqui diante de nós, Jesus dá a primeira lição, depois ele conta a parábola. A lição é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ele dá logo a instrução disso. Sempre, é o mesmo dizer, orar sem cessar. Só que aqui tem uma adição de nunca esmorecer, permanecer na constância, no padrão sempre. Lembra daquele ditado que falam até sobre os esportistas, né? A questão não é chegar no topo, é se manter lá. Temos até grandes atletas aí em vários esportes que eles procuram se manter firmes, né, fisicamente, com uma alimentação que até outros esportistas acham chato. Fazem uma espécie de tratamento, antes de tudo, com água gelada. É tanta coisa que eles fazem para poder se manter. Então, perseverar sempre, não esmorecer, também é a dica do Senhor Jesus. Não é só orar sempre, mas nunca esmorecer. Então, Lucas, mais uma vez, usa o argumento aqui do menor para o maior. Se um juiz injusto concede o pedido por causa da persistência da requerente aqui, a viúva, quanto mais o Pai Celestial irá responder à persistência de quem o pede. Se um juiz desse, ele responde a essa mulher, quanto mais o Pai Celestial não iria fazer muito mais. Esse, portanto, é um contraste, não só do humano e do divino, mas também do injusto e do santo. Então, nós vamos ver, nessa parábola, algumas lições importantes. A primeira delas, em primeiro lugar, a oração é um antídoto contra o desânimo. Versículo 1, Jesus vai dizer essa parábola sobre o dever de orar orar sempre e nunca esmorecer. Mesmo que a oração seja um exercício espiritual que demanda toda a nossa energia, o que nos leva ao esmorecimento não é a oração.
eu estou orando, eu estou esmorecido. Não, é a falta dela que nos leva ao esmorecimento. É o deixar de orar que nos deixa com total impotência nesse mundo para resistir às investidas do maligno e à perseguição vingente. É quando deixamos de orar que somos suplantados pelo desânimo. É quando falta oração em nossa vida que somos esmagados pelo esmorecimento. Sem oração, perdemos o vigor espiritual. Sem oração, não há poder para o enfrentamento das lutas e perseguições que virão. Sem oração, nós perdemos a conexão com as alturas. Por exemplo, por que nós sempre colocamos a condição de congregar? Na igreja, certamente nós oramos. Certamente nós buscamos a Deus em oração. Quer seja nos momentos específicos dentro do culto público, quer seja num culto separado para isso na semana, ou durante o culto nós oramos. Pregadores sobem no púlpito orando e devem o fazer. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, pregava daquela forma, não só porque, colocam a razão, porque o vô dele era puritano, ele leu todos os livros, porque ele lia muita Bíblia, também, isso, com certeza, frutificou nisso na vida dele, ele fez ele pregar bem, mas Charles Haddon Spurgeon diz as biografias, diz a história, que em cada passo de degrau que ele dava para subir no púlpito, ele subia orando e pedindo a Deus poder no Espírito Santo para pregar. Todos devem orar, seja qual for o ofício, seja qual for a obra que você faça no seio da igreja, deve-se orar. E a igreja deve estar orando também durante o sermão, pedindo a Deus entendimento. Então, em segundo lugar, a oração perseverante é um dever. O Senhor Jesus, o dever de orar sempre e nunca mais, e nunca esmorecer. Jesus deveria ter falado que a oração é um privilégio, e realmente é. Porque orar é falar com o Senhor, é falar com o nosso Deus. Só que a oração é unir a fraqueza humana à onipotência divina. A oração faz isso. Unir a fraqueza que nós temos e necessidade com a onipotência de Deus em nossa vida, a nos acompanhar, a nos fortalecer, a nos ajudar. Lembra do que significa misericórdia? Que significa o coração de Deus em nossa miséria? Nós que miseráveis somos, necessitamos do poder divino na nossa vida. E isso acontece potentemente através da oração. Então é conectar o altar com o trono. Porém, Jesus afirmou que a oração perseverante é um dever. Então, deixar de orar é um pecado, e é pecado de omissão. Então, não é apenas deixar de desfrutar de privilégio, mas é também deixar de cumprir um dever. Você deixa de cumprir um dever cristão, mas quando orardes, nunca esqueça disso. Então, esse tema dessa oração perseverante, ela é uma das ênfases em Lucas. Abra comigo aí no capítulo 11 de Lucas, rapidinho. Versículo 1 ao 4, nós vamos ver aqui a oração modelo, né? Nós vamos ver aqui, ó. De uma feita, Jesus estava orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos e pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cotidiano,
dia em dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Do 5 ao 8, ele vai falar a parábola do amigo importuno. E olha o que diz o texto. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo chegado de viagem procura-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. E aí Jesus de novo ensina sobre oração. Do 9 ao 13 ele diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito àqueles que lhe pedirem. Então, Lucas dá ênfase sempre aqui em Lucas a essa oração perseverante, insistente. E, na mesma lógica que nós temos aqui, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, quanto mais o Senhor não dará do melhor. Esses dias saiu da boca do Átila uma coisa que a Natália ouviu ou não ouviu, mas ela falou na hora. O negócio da bicicletinha dele, tinha que consertar, aquela coisa toda. E teve um momento que eu estava retrucante mesmo de fazer isso, que eu tinha que sair para trabalhar. Mas aí teve uma hora que ele disse, né? Não, mas o papai, ele faz sempre o melhor para mim. Sendo mal, retrucando para não fazer, o fez. Imagine o Senhor. Imagine o nosso Deus. Em terceiro lugar, a oração não é um pedido de um desconhecido a um magistrado injusto. Versículo 2 ao 6, acompanhem comigo, no capítulo 18 de Lucas. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz o juiz iníquo. A parábola deixa claro o contraste entre a viúva e os escolhidos de Deus. A viúva é uma mulher desprotegida e indefesa que não possui mais um protetor natural. Ela não tem o seu esposo. Aqui nós não tínhamos
esses movimentos feministas que temos hoje, de dizer que a mulher não precisa do homem e aquela coisa toda, que a mulher realmente era indefesa e não tinha quem a proteger. E aqui ela não conhece o juiz, não é respeitada por ele, nem tem acesso ao tribunal. Então Jesus não diz aqui que o povo de Deus é como essa viúva, ele não está dizendo isso. Então que contrastes nós encontramos aqui? A viúva era anônima, desconhecida, desprotegida, mas nós somos filhos de Deus. Nós temos livre acesso ao trono, ao Pai, por meio de Cristo. Através do Espírito nós temos isso. Nosso nome está rolado no céu. A viúva não tinha acesso ao juiz. Nós temos livre acesso ao trono da graça, por meio de Cristo Jesus. Então, a viúva ela não tinha amigo no tribunal. Nós temos junto ao Pai Cristo, ou advogado, ou justo. Ele é nosso grande sumo sacerdote que nos assiste em todas as nossas fraquezas. Ela não tinha nenhuma garantia ou promessa do juiz em atender a sua causa, não. Nós temos na Escritura, com centenas de promessas do cuidado generoso de Deus. Então, a viúva dirigiu-se a um tribunal, mas nós entramos confiadamente no trono da graça de Deus. Hebreus, capítulo número 4, lá do 14 ao 16, vai clarificar a nossa mente em relação em entrar confiadamente no trono da graça. Em quarto lugar, a oração é um pedido dos escolhidos ao Deus justo. O versículo 7 vai dizer: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus faz aqui um claro contraste entre o juiz e Deus. O juiz é arrogante e egoísta. Ele não teme a Deus e nem respeita aos homens. Ele era desprezível, nem sequer tinha amor pela justiça, esse juiz. Sentimentos de ternura, de igual modo, eram completamente estranhos a esse homem. Só atendeu a viúva por medo da importunação. Ele temeu a importunação dela. Ele só atendeu ela para ficar livre dela, porque ela ia ficar direto pedindo. Ela ia insistir. Ele viu no perfil dela esse tipo de coisa, que ela ia ficar insistindo até conseguir. É igual um certo personagem de um filme antigo, que o sujeito sabia que o cara ia ficar ligando para ele para sair, para pegar o carro do pai dele e dar umas voltas por aí. Que ele pegou e chateou e disse: ele vai continuar me ligando direto. Eu vou logo atender ele. Ele atendeu esse juiz, essa mulher, por causa disso. Então, até mesmo para fazer justiça a essa mulher, ele fez por amor a si mesmo. Assim foi esse juiz fez. E não por justiça, ou amor a ela, ou amor a qualquer coisa. Foi por si mesmo. Deus, porém, não é assim. Ele é o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. 2 Coríntios 1:3, abra comigo aí. A palavra de Deus declara o seguinte no texto:
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Isso é uma declaração do apóstolo Paulo numa epístola, que é uma pregação escrita. É algo que ele declara sempre, é algo que está no coração do cristão e ele deve saber e compreender isso e ensinar isso. Deus de toda consolação e misericórdia. Então, Deus, responde a nossa oração porque nos ama. Ele tem pressa em nos fazer justiça. Deleita-se em ouvir em nossa voz e nos socorrer em nossas necessidades, em algo necessário, em algo que a Bíblia também ensina, não é? Nesses pedidos de egoísmos nossos, de riquezas e caprichos nossos, não. São de necessidades, daquilo que nós precisamos, principalmente na sua obra, para a sua glória. Se entendermos Deus como Pai amoroso e não como juiz severo, nós nos aproximaremos dele confiadamente em oração. Temos que entender ele como um Pai amoroso. Lembra do pai dos 2 filhos perdidos? Lembra do filho mais jovem que gastou tudo com meretrizes? Depois voltou para os braços do pai, o pai o esperava. Temos que lembrar sempre daquele pai, que o nosso Deus é como ele. Nós somos escolhidos de Deus. Se Deus nos escolheu, e nos escolheu desde a eternidade, e ele nos atraiu para si mesmo, e ele nos atraiu com cordas de amor, ele nos convenceu, ele nos cortejou, nos atraiu dessa forma. Lembre-se sempre que o Senhor nos arrasta para o seu Filho, nos leva para o seu Filho, não como um ato brutal e constrangedor de um estuprador, mas sim como cortejo de um apaixonado. Assim o nosso Deus faz. Então, se Deus já começou a boa obra em nós, e não só começou, viu? Mas há de completá-la até o dia final, ele vai fazer isso. Então, podemos ter plena convicção de que ele ouvirá a nossa oração. E ele se apressará em fazer justiça. Não cesse de orar, não pare de orar. Em quinto lugar, a oração não é atendida conforme a agenda dos homens, mas segundo a vontade soberana de Deus. Não é no meu momento, no seu momento, mas no momento dele é respondido. Versículo 7, 8, 7 mais uma vez e o 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, mesmo quando os escolhidos de Deus clamam dia e noite, mesmo sabendo que Deus os defende, nem sempre a oração é atendida imediatamente. Isso aqui, muitos de nós, ou todos aqui, estão cansados de saber que o Senhor faz as coisas no seu tempo, de acordo com sua vontade, de acordo com o seu prazer. Então, essa demora de Deus não é prova de insensibilidade, mas é evidência de sua sábia e generosa providência. Quando Deus demora
é porque está preparando algo, uma realização perfeita da sua vontade. Então, quando ele demora, é porque está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Ele já tem preparado, só vai manifestar no momento correto. Eu costumo usar um exemplo da minha esposa, Natália. Quando eu comecei a orar por uma esposa, no tempo que eu comecei, se imediatamente ele tivesse me respondido, eu teria começado a namorar com uma menina de 13 anos e o caba com 23 anos. Isso é ridículo. Não era uma... Tinha que ser ela, mas tinha que ser no tempo correto. Senão, o Vicente com uma menina de 13 anos namorando, que ridículo. Então, ser atendida às nossas orações, no momento que a gente quer, muitas vezes pode ser patético, ridículo, feio. O Senhor sabe o momento correto, por ser o momento mais belo e o momento que será também mais apreciado por nós em oração. E em sexto lugar, o fim dos tempos será marcado pelo declínio da fé, portanto, pelo esfriamento da prática da oração. Por isso que o Senhor Jesus, na parte B, diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, antes dessa parábola aqui, Jesus falou sobre a segunda vinda e terminou apontando novamente para a sua volta. Então, a sua primeira e segunda vinda, entre esse tempo, precisamos orar sempre e sem esmorecer. Sempre orando entre a primeira e segunda vinda. Entre o já e ainda não, a igreja ora, o povo de Deus ora, quer seja em ajuntamento, quer seja no seu quarto, quer seja sozinho, quer seja indo para o trabalho, quer seja em qualquer momento, deve-se orar. Então, como as pessoas, à medida que a história passa, e essa consumação dos tempos vai passando, as pessoas se tornarão mais desatentas às coisas espirituais, como ocorreu na geração de Noé, por exemplo. Hendricks diz que essa pergunta não é com um propósito de especulação que o Senhor Jesus faz, mas é de autoexame. Que cada um responda por si mesmo. Achará o Filho do Homem, porventura, fé na terra? E aí, depois de passar por esses 8 versículos, que fala claramente sobre a insistência, a perseverança em oração, e sempre não esmorecer, e aí Jesus conta outra parábola, que já vai para outro aspecto da pessoa que ora, que aí a gente dá o título, e quando Deus não responde a oração, porque não vai responder a oração do fariseu, ele responde da perseverante, responde do humilde, mas não responde do arrogante. Essa parábola agora, do versículo 9 ao 14, ela é unicamente lucana, ela só aparece em Lucas. E ela dá continuidade ao tema apresentado nessa história do juiz iníquo. Como devemos entender a Deus e como devemos nos relacionar com Ele? Jesus dirige essa parábola, muito provavelmente, a um grupo de fariseus, uma vez que propôs a parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e ainda desprezavam os outros. Vamos lá, versículo 9 diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. A parábola do fariseu e publicano é a história de 2 homens
2 orações e 2 resultados. Os 2 foram ao mesmo tempo, em uma mesma hora e com o mesmo propósito, que era de orar. O resultado, porém, foi diferente dos 2, né? Deus ouviu a oração do publicano, mas não respondeu a oração do fariseu. Mas por quê? Em primeiro lugar, porque sua oração foi feita apenas um discurso retórico para exaltar suas próprias virtudes. Versículo 11 e 12. Acompanhe comigo aí. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Orar não é proferir fórmulas bonitas, bem colocadas retoricamente, ainda que regadas de lágrimas muitas vezes, viu? Orar não é isso. Orar não é se exaltar nem proclamar suas próprias virtudes, se gabando de coisas que pratica, que faz. O fariseu não orou. Ele fez um discurso eloquente para se autopromover. Ele não orou. Ele tocou trombetas para si mesmo. Ele não orou. Ele aplaudiu a si mesmo. Ele não orou, ele fez cócegas no seu próprio ego. Ele não orou de fato. Sabe o que ele fez? Ele cantou, tocou o hino. Quão grande és tu, mas diante do espelho. Não foi quão grande és tu, Senhor, quão grande és tu, diante do espelho. É isso que ele fez. Então, o fariseu, ele não foi orar. Não. Ele foi apenas informar a Deus acerca do grande homem que ele era. Isso ele foi fazer. Não existe uma coisa tão abominável para Deus quanto o orgulho. E esse homem eu era. É impossível orar sem antes calçar as sandálias da humildade. E não é só durante a semana de oração. É durante toda a nossa vida. Então, soberba e oração não podem habitar o mesmo coração ao mesmo tempo. Não tem condições disso acontecer. Não há a menor possibilidade. Do mesmo jeito que não se pode servir a Deus e a Mamon, não se pode soberba e oração habitar o mesmo coração. Em segundo lugar, porque sua oração não se dirigia precisamente a Deus. Versículo 11, do texto em apreço aqui, a gente vai ver que ele orava de si para si mesmo. Sua oração era voltada para a exaltação de si mesmo e dirigia ao plenário que estava ali concentrado. Ele queria ser ouvido pelas pessoas, queria realmente, como diz no cearês, queria se amostrar. E isso é que ele queria fazer. Então, Deus ali era apenas uma moldura para realçar os seus feitos notáveis e a perfeição de suas ações, do cumprir ali a tabelinha farisaica. Deus era apenas um trampolim para o fariseu alcançar notoriedade pública e admiração do povo. Oh, é o fulano. Ele faz tudo certinho. Nossa. Então, essa oração
desse fariseu estava empapuçada de orgulho, recheada de vaidade e estava entupida de soberba. Então esse fariseu estava tão cheio de si mesmo que não conseguia ver a Deus nem amar o próximo. Essa oração do fariseu não foi dirigida ao céu, mas às profundezas da vaidade. Ele não falou com Deus Supremo, que está no trono do universo, como diz o capítulo 4 de Apocalipse, mas se dirigiu ao próprio eu. Está encastelado na soberba da sua insanidade. Em terceiro lugar, porque sua oração estava fora dos princípios de Deus. Então, a oração do fariseu estava fora dos princípios de Deus em 4 áreas. A primeira, pela sua posição. Ele orou em pé, em lugar elevado, à vista de todos. A sua oração não foi rejeitada por causa da sua posição física, mas por sua altivez diante de Deus e do próximo. Ele se colocou em pé para melhor destacar sua pessoa e seus decantados méritos. Ele orou perto do altar, o lugar do sacerdote. Ele buscava luzes do palco e queria que os holofotes estivessem com seu feixe de luz concentrado nele. Igual aquelas... Hoje a gente tem, inclusive, muitas igrejas, né, de parede preta aí, que tem lá os seus, né, os jogos de luz e tudo. Aí quando alguém vai falar alguma coisa, o grupo de louvor está lá, o cara vai fazer o solo, aí o holofote lá. Aí o outro canta muito, vai fazer um melisma vocal, aquela coisa toda aí. O pregador está lá, a luz vai aonde o pregador está. Era assim que ele estava aqui nesse momento. A outra coisa, a segunda, pelas suas palavras. Engenhosamente, ele escolheu palavras que melhor enfocam as suas virtudes e tornaram mais abomináveis e desprezíveis a pessoa dos outros. Ele, o grande, os outros abomináveis. Então ele avultou o pronome eu em igualdade ao nome de Deus e superior aos demais homens. Considerou-se o melhor de todos os crentes e viu as demais pessoas como ladrões, injustos, adúlteros. São as palavras dele. Outra coisa é pelas suas intenções. Versículo 9 e 10 diz assim: também propôs essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu procurou o templo no momento em que havia muita gente. Ele não foi num horário que tinha poucas pessoas, ele foi realmente no momento que tinha a maior quantidade de pessoas. Ele queria plateia, desejava destaque e evidência. Entrou no templo para orar e não orou, dirigisse a Deus com alguém autossuficiente. Ele entrou no santuário sem amor no coração pelo próximo e por isso também sem amor a Deus. E a quarta coisa, pelos seus sentimentos. Sua oração era uma peça de acusação leviana contra todos os homens e mais particulares contra o humilde publicano. Ele falou contra todos os homens, mas apontou para o publicano. O fariseu olha para o próximo com desdém e defere contra ele perversas acusações caluniosas.
fariseu nada pediu. Vocês viram ele pedindo alguma coisa aqui? Nada. Simplesmente nada. Ele tinha tudo e era tudo. Não precisava de nada. Autossuficiente. Ele pensava ser quem não era. Ele era um megalomaníaco, uma pessoa adoecida pelo sentimento da autoexaltação. Mas isso não acontece nos dias de hoje não, né? Nós não temos em igrejas psicodélicas por aí, cristãos desse jeito, né? Pessoas que se acham, pessoas que parecem que não pecam. Só os outros erram, ela não. Não existe isso. Na história da igreja sempre existiram e existirão pessoas desse jeito. Isso pode vir até de um eleito, se ele descuidar por um tempo, deixando de ler a Escritura, deixando de orar, deixando de frequentar o ajuntamento dos santos no dia do Senhor. Em quarto lugar, porque sua oração não se baseava na misericórdia de Deus, mas na confiança própria. O 14 diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A base da sua oração não era a graça de Deus. Ele confiava não em Deus, mas em si mesmo. Ele orava não para se quebrantar, mas para se exaltar. Podemos até concluir o seguinte, que nenhum orgulhoso que menospreze seu semelhante pode prevalecer na oração também. O fariseu entrou no templo cheio de nada e saiu vazio de tudo. Essa oração arrogante do fariseu foi rejeitada, mas a oração do humilde publicano foi aceita. O 13:14, versículo 13 e 14 diz: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E por quê? Primeiro, porque foi uma petição genuína. O publicano se apresenta a Deus como um suplicante necessitado de misericórdia. Lembra dos pobres de espírito, que são bem-aventurados, que o Senhor Jesus diz no capítulo 5. E o pobre ali é o necessitado de tudo, é um miserável. Ele chegou diante de Deus reconhecendo que era um miserável e precisava do coração de Deus na sua miséria. Segundo lugar, porque foi uma oração pessoal. Ele não falou a respeito do seu próximo, mas falou de si mesmo. Ele não ficou acusando ninguém, olhando para a vida de ninguém. Ele falou de si mesmo para Deus, sendo o miserável que é. Em terceiro lugar, porque foi uma oração humilde. Ele reconheceu seu pecado e confessou. Nunca devemos chegar diante de Deus sem reconhecer o miserável homem que somos. Terrível, pecadores, injustos que somos. Miseráveis, totalmente necessitados. Nós pecamos e pecamos muito. Nós não paramos de pecar, somos terríveis.
Quarto lugar, porque foi uma oração que brotou de um coração quebrantado. Ele suplicou misericórdia. Ele pediu misericórdia por sua vida, por saber e reconhecer que era um pecador. E ele nem sequer levantava os olhos ao céu. Quinto, porque foi uma oração profunda que brotou do seu coração, que ele batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Fazemos isso ou deixamos de fazer? Praticamos isso semelhante a esse publicano ou deixamos de fazer isso? Porque às vezes pensamos que estamos fazendo e não estamos. Nos consideramos miseráveis diante de Deus e indignos de estar na sua presença, ou achamos que somos algo? Temos que tomar cuidado até com os nossos posicionamentos teológicos, entendimento da eleição por causa disso. Sou eleito. Esqueça isso. Não pense nisso, meu irmão, diante de Deus. Pense que é só pela misericórdia de Deus que você está aqui, que você entendeu, que você foi alcançado, que o Senhor lhe tirou do império das trevas e lhe lançou para o Filho, no qual não pode ser arrebatado. Nada é seu, nada é meu, nenhuma vantagem há em nós, não existe inteligente para isso. É tudo ação do nosso Deus. Então o texto bíblico aqui concluiu dizendo que o publicano e não o fariseu desceu para a sua casa justificado diante de Deus. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Não há espaço para soberba, de soberba diante de Deus, porque o Senhor declara guerra aos soberbos. O Senhor Jesus, no seu ministério, declarou essa guerra contra os soberbos fariseus. Jesus não alisou, nem adulou, nem em nenhum momento os fariseus. Era sempre pesado. Era sempre a verdade. Então ninguém pode orar verdadeiramente a não ser que tenha um coração quebrantado. Nenhuma oração prospera diante de Deus, a não ser que o coração esteja vazio de vaidade e cheio de amor. Então, onde há inveja, mágoa ou desprezo pelo próximo, podemos encontrar abundante religiosidade em primeiro lugar, mas não comunhão com Deus. Então a gente pode até ver pomposa encenação, mas não oração cheia do ar que vem dos céus. Que o Senhor nos faça ter uma vida de oração humilde e perseverante. Sermos insistentes, buscando ao nosso Deus sempre, como uma viúva, como um rapaz que pedia o pão ao seu vizinho, mas ser humilde como esse publicano, para a glória de Deus. Amém, irmãos?